Olha, quando a gente estava de mudança para Portugal, antes de eu vir, para algumas pessoas que a gente chegava a comentar ou que ficaram sabendo disso por alguma razão, algumas nos respondiam assim: ah, é bom, né, que Portugal fala português. Portugal é parecido com o Brasil. Portugal é um novo Brasil. Será? Vamos falar sobre isso nesse vídeo. Oi, gente! Aqui quem fala com você é Cástila Lima. Eu convido já de cara você a se inscrever aqui nesse canal. Esse canal é o Simbora em Portugal. E a gente está aqui compartilhando nossa vida, nossa experiência, nossas rotinas, mas também compartilhando dicas, informações sobre a mudança, a adaptação a Portugal, tá? E esse é um vídeo bem bacana, porque eu queria trocar uma ideia com vocês sobre a similaridade ou não de Portugal com o Brasil, tá? Eu mencionei aí na abertura do vídeo um comentário comum e recorrente e sim, essa é uma ideia que muita gente tem, não é uma ideia generalizada, eu sei, mas uma ideia que muita gente tem é que é fácil migrar para Portugal, é fácil mudar para Portugal, porque Portugal, afinal de contas, é nossa nação-mãe, é parecida com o Brasil. Inclusive, Portugal é muito aberto para os brasileiros, o que não é de um todo mentira. Também não é de um todo verdade. Tá? Então é sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo. Sim, Portugal é a nossa nação-mãe, é a terra dos nossos descobridores, é a terra que nos deu muitas heranças, o idioma, alguns costumes, e dada essa relação, nós somos nações amigas, né? Por ser uma nação amiga, sim, Portugal é o país, eu acho que da União Europeia, da Europa mesmo como um todo, é um dos países com mais facilidade de regularização para o imigrante brasileiro, certo? Para o imigrante brasileiro. Então é um país que ele dá, que nós brasileiros existe uma grande possibilidade de vistos, por exemplo, que pode ser emitido para brasileiro. É um país mais aberto para mudança nesse sentido. Só que eu acho que um grande erro que as pessoas cometem, de um modo geral, é achar que o fato de ser nossa terra-mãe, digamos assim, a terra dos nossos descobridores e que nós herdamos o idioma e de que achar que, ok, eu estou mudando de país com o meu muro de cidade, porque afinal de contas, Portugal é um novo Brasil. Inclusive, deixa eu falar pra ti, muda, é muito fácil, lá tem inclusive muitos brasileiros. E isso, gente, é uma grande cilada, de verdade, porque adotar esse pensamento te impede de ver onde você precisa estar pronto para se adaptar, porque Portugal não é um novo Brasil. O fato de nós termos herança portuguesa, o fato de nós termos o mesmo idioma, que nem é lá tão parecido assim, certo? Não significa que nós tenhamos os mesmos hábitos, a mesma cultura, os mesmos costumes, tá? E isso tudo num processo de mudança são coisas que pesam e muito. Então, assim, eu quero pontuar aqui nesse vídeo alguns aspectos de diferenças entre o Brasil e Portugal, que são aspectos muito relevantes e que precisam ser ponderados por quem está pensando em mudar, tá bom? O primeiro desses é um que eu já mencionei aqui, que é a diferença do idioma. Como assim? No Brasil fala inglês, em Portugal fala português, ou o contrário, não. Em ambos se fala português. Num se fala o português de Portugal, no outro se fala o português do Brasil, ou o brasileiro, certo? E isso, na prática, pode ser um bocadinho complicado. Eu ousaria dizer que, de um modo geral, os portugueses nos compreendem muito mais fácil do que nós compreendemos eles, tá? Essa é a minha percepção pessoal, não é nada científico, não sei se você pensa igual, mas não é porque é português que é tão facilmente compreendido, porque existem muitas palavras diferentes, mais do que palavra, existe conotações diferentes, uma ortografia diferente, especialmente quando você vai para um meio corporativo, administrativo ou acadêmico, essas diferenças se evidenciam ainda mais. Então, nós não temos o mesmo idioma 100%, existem diferenças e a gente precisa considerar isso porque é algo que vai pesar, que vai influenciar de alguma forma na nossa adaptação, tá? Segunda diferença que eu quero citar aqui é a diferença nos comportamentos de socialização. E isso é algo que eu já vi ou já ouvi de relatos que acaba a médio prazo, às vezes até a curto prazo, frustrando muitos brasileiros, tá? Eu sei que dentro do próprio Brasil, que o Brasil é um país imenso e com muitas realidades, mas dentro do próprio Brasil a gente tem muitas diferenças culturais.
o Nordeste, até a diferença de fala nós temos, até a diferença de fala nós temos de um estado para outro. Mas o Nordeste, o nordestino tem um jeito, o sulista tem outro, enfim, o sudestino tem outro, enfim. E aí quando se trata de socialização, nós costumamos pensar o povo brasileiro como um povo muito aberto, muito afetuoso, muito alegre, muito dado, né? Uma das coisas que quando eu vim arrendar esse apartamento onde moro, a gente pegou um Uber para vir para cá e para trazer algumas coisas, enfim, limpar o apartamento. E o Uber ele dizia assim, olha, mas cá nós temos o seguinte, eu moro 12 anos do lado dos meus vizinhos e é bom dia, boa tarde, boa noite, tem vizinho que eu não sei o nome, enfim, as pessoas são mais na dela, as pessoas são mais retraídas até certo ponto, e isso não existe o certo ou errado, o melhor ou pior, tá? Existe o diferente. Tá? Isso aqui, algumas coisas, ou a maioria delas, são coisas que não podem entrar nessa métrica do isso é melhor, isso é pior, tá? É a métrica do isso é diferente. E se eu estou mudando para outro país, se eu estou entrando numa outra corporação, se eu estou aderindo a determinada associação, não é o todo que tem que se adaptar a mim. Saca isso? Sou eu que tenho que me adaptar ao todo. Então, o ritmo... Por que isso é importante falar, gente? Nessa diferença de comportamento e socialização. Porque o ritmo que você faz amizade é outro. Eu tenho amigos portugueses já, mas o ritmo é outro. A liberdade que a gente dá é outra. Enfim, são diferenças que eu já ouvi de muitos brasileiros relatarem isso como uma dificuldade. Alguma frieza, difícil de fazer amizade, enfim, são diferenças que precisam ser pensadas para que a gente respeite isso, respeite o modo do outro e vai se adaptando a eles, tá? Então, assim, é muito comum, por exemplo, entre os nossos amigos, a maioria são brasileiros, porque a gente já se conhece na forma de se corresponder, de se socializar um com o outro. Mas a gente também não pode se fechar nisso, a ponto de isso nos impedir de criar vínculos com os locais, porque é assim que a gente vai se integrando na sociedade e é assim que a gente vai estabelecendo nossas raízes aqui, se é esse o nosso objetivo, né? Outra diferença que precisa ser percebida há uma diferença óbvia, obviamente, na legislação e na forma como os processos são conduzidos. Não, repito de novo, não é a métrica do isso é bom, isso é ruim, aqui é melhor, ali é pior, e não é essa a métrica, é a métrica do é diferente. E, por exemplo, aqui, quando você chega aqui, quando o brasileiro chega aqui, ele vai começar uma vida documental do zero, por exemplo, então ele vai esbarrar em processos até então desconhecidos, tá entendendo? Em processos que ele não conhecia, em instituições que não são necessariamente a mesma que o Brasil. Uma diferença clara é que, por exemplo, nós temos nas nossas cidades prefeitura, que é um órgão, e Câmara Municipal, que é outra. E um é um órgão executivo, enquanto o outro é um órgão legislativo. Aqui no meu conselho eu tenho uma Câmara Municipal, que é um órgão executivo. Então, assim, existe uma diferença de como a sociedade se organiza, existe uma diferença de como ela tá, de como os poderes se organizam, e a gente vai levar um tempinho para perceber isso, um tempinho para conhecer isso. Portanto, a gente não pode chegar aqui e recorrer aos órgãos públicos com a mentalidade de como a gente recorre a esses órgãos no Brasil, entende? Com a mentalidade dos processos no Brasil. A gente precisa chegar aqui e reaprender os processos e reaprender o funcionamento das cidades e do local. É um ponto importante que precisa ser ponderado, pontuado e anotado. Outra diferença é a diferença de comportamento com relação ao mercado de trabalho. O tempo que os processos seletivos levam são diferentes. E sobre esse aspecto, não tem como pontuar muito aqui as diferenças, porque elas são específicas de acordo com as áreas de trabalho, de acordo com as profissões, com o ambiente de trabalho, né? Por exemplo, de um modo geral, as leis trabalhistas são outras, não é necessariamente sair do Brasil, eu tenho essa profissão no Brasil, cheguei aqui, o meu diploma serve para isso, será? Como que faz? Não necessariamente o seu diploma é aceito aqui. Não necessariamente o título que você tinha no Brasil é um título válido aqui. Então, assim, essa é uma diferença que não tem como a gente discriminar aqui, porque
é uma coisa mais global, mais complexa. Mas dependendo de qual seja a sua área, eu recomendo que você pesquise mais a fundo como que funciona para trabalhar. Se você vai trabalhar em fábrica ou em restauração ou em comércio, como que funciona o trabalho? Como que são a carga horária? Como que são os tipos de contrato? Porque definitivamente uma coisa é certa, não é igual no Brasil. E se você vem para trabalhar, se você vem com a ideia de trabalhar em coisas específicas na sua área de formação, já começa a pesquisar como que é, se o teu diploma é aceito, se a tua universidade é aceita, se o teu grau é aceito aqui, se você pode simplesmente chegar e atuar na tua área, se precisa fazer reconhecimento de alguma coisa, se precisa validar alguma coisa, porque não é porque você veio do Brasil com seu diploma lindo e maravilhoso que necessariamente ele é válido para o mercado aqui, tá? E por fim, uma quinta e última diferença entre esses países, e que essa é bem gostosa até, que é a diferença nos hábitos e na gastronomia, nos hábitos alimentares e na gastronomia. E isso não é algo que num primeiro momento você deve pensar como algo do tipo, eu vou ter que me adaptar a isso. No primeiro momento você deve pensar assim, eu vou provar aquela culinária deliciosa e tal. E sim, ok, sim, pense assim. Mas a longo prazo, a médio e longo prazo, a gente vai, querendo ou não, sentir falta daquilo que foi o nosso paladar, a nossa vida toda. Por mais que Portugal hoje é muito cheio de produtos brasileiros, felizmente, porque a gente cresceu com aqueles sabores, a gente cresceu com aquela gastronomia, a gente cresceu com aqueles hábitos. Então a gente de alguma forma tem vínculo com aquilo e a gente não quer abandonar isso e a gente não vai superar isso tão fácil, né? Então o fato de ter muitos produtos brasileiros aqui é muito bom. Por mais que a gente vá se adaptar a essa nova gastronomia, o fato de termos produtos brasileiros é muito bom porque nos traz um pedacinho do que é nosso, do que é a nossa terra, do que é as nossas raízes. Mas a médio e longo prazo é algo que quando você está pensando em mudar não é a mesma coisa que viajar. Uma coisa é eu pegar minhas malas, passar um mês de férias na Europa, como eu fazia antes, e aí tudo é farra, tudo é festa, tudo é gostoso, tudo é bonito, porque eu tô viajando, mas eu vou voltar pro meu arrozinho com feijão. Não tô dizendo que aqui não tem, tá, gente? Tô dando um exemplo. Vou voltar pro meu temperinho, para o meu cheiro verde do jeito que era, tá entendendo? Para os meus condimentos do jeito que era. E ok, depois, quando eu estiver farta daquilo, eu viajo de novo e provo outros e outra cultura. Não, a gente agora vai se adaptar de fato a esses novos temperos, a essa nova gastronomia. A gente vai fazer um pouco do nosso, não necessariamente é 100% o mesmo sabor. E isso sim, ele tem um peso que com o passar do tempo, uma coisinha que é menor vai se tornando uma coisa maior. Só que isso acontece muito se a gente não tiver refletido sobre essas coisas antes e se preparado para elas, tá? Então, assim, eu espero que você compreenda o teor do que eu estou falando aqui. Então, Portugal definitivamente não é um novo Brasil, certo? Existem muitos brasileiros aqui. A comunidade brasileira é imensa. Portugal é um país acolhedor, é um país que acolhe essa comunidade, seja em termos de povo. Eu sei que existem suas exceções, eu sei que existem relatos, ninguém tá fazendo vista grossa para isso, mas falando da minha realidade, eu tô há 1 ano e alguns meses aqui. Onde eu estou, eu sou muito bem acolhida. Onde eu passo, eu sou muito bem acolhida. E isso é bom. Eu me sinto bem aqui. E em termos de regulamentação também, é um país muito aberto para o brasileiro. Mas não é um novo Brasil. E a gente não pode vir para Portugal com essa mentalidade. Tá bom? Então venha para Portugal buscando conhecer Portugal, encontrar Portugal, viver Portugal. E adapte-se a ele, procure se adaptar a Portugal e não espere que Portugal se adapte a você. Esse é o meu conselho, esse é o meu recado. Esse é mais um vídeo aqui do Simbora em Portugal. Se inscreve, deixa o seu like. Até o próximo vídeo.